Integração News. Salve, salve, galerinha que acompanha a Integração News. Trazemos mais um boletim do Paradesporto para você que nos acompanha aqui no YouTube. Hoje vamos trazer as informações sobre a Taça Nordeste de Futebol de Cegos, que foi realizada em João Pessoa, na Paraíba, neste final de semana. E além disso, você confere todos os resultados do Grand Slam Interclubes de Goalball, que foi disputado em Vancouver, no Canadá, de 15 a 17 de março, e teve equipe comemorando o bicampeonato desta competição internacional. Você que quer aprender ou aprimorar o seu conhecimento sobre a informática por meio do leitor de tela NVDA, ou está precisando daquela editada bacana no seu áudio, entre em contato com o orientador e editor de áudio Wallace Vieira por meio do seguinte número de WhatsApp: DDD 27 992 25 85 28. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Vamos iniciar com as informações do futebol de cegos para você. Vamos falar sobre a Taça Nordeste, competição que foi realizada em João Pessoa, na Paraíba, e contou com a organização da FINEC, a Federação Nordestina de Esportes para Cegos, juntamente com o apoio da APACE, a Associação Paraibana de Cegos. Esta competição foi realizada nos dias 16 e 17 de março e serviu como preparatório para as equipes que vão disputar o Regional Nordeste deste ano, que acontece de 20 a 29 de abril. Este torneio contou com 4 equipes participantes. Além dos anfitriões, a equipe da APACE, participaram a APID, a FCP de Pernambuco e a ADESUL do Ceará. O formato de disputa deste torneio foi de todos contra todos em pontos corridos, e a equipe que somasse mais pontos se sagraria campeã desta edição da Taça Nordeste de Futebol de Cegos. Trazendo para você os resultados então aqui da competição, no sábado nós tivemos 4 partidas disputadas. No primeiro jogo, a APACE venceu a equipe da AFCP por 1-0. O gol da vitória foi anotado pelo Jonathan Felipe. No segundo jogo do dia, a ADESUL venceu a PID por 1-0. O gol foi marcado pelo Carlinhos Rocha, o CR10 da equipe da ADESUL. No terceiro jogo, também no sábado, a FCP venceu a ADESUL por 1-0. Gol marcado por Antônio Pereira, mais conhecido como o Toninho. E no quarto jogo do dia, a equipe da APACE goleou a APID pelo placar de 6-0. Foram 3 gols do Jardiel, 2 gols do Jonathan Felipe e 1 gol do Paulo Vitor. Já neste domingo, dia 17, encerrando os jogos da competição, a FCP e a PID empataram pelo placar de 0-0, enquanto a APACE goleou a ADESUL por 4-0. Foram 2 gols de Jardiel e 2 gols de Maicon Júnior. A classificação final então dessa Taça Nordeste de Futebol de Cegos terminou assim: em primeiro, a APACE com 9 pontos, em segundo, a equipe da FCP com 4 pontos, em terceiro, a ADESUL com 3 e em quarto, a PID com nenhum ponto conquistado. O artilheiro geral da competição foi o Jardiel da APACE, que marcou 5 gols. O vice-artilheiro foi o Jonathan Felipe da APACE, que marcou 3. E o terceiro vice-artilheiro foi o Maicon Júnior da APACE, que marcou 2 gols. O CR10, o Carlinhos Rocha da ADESUL, o Paulo Vitor e o Toninho, todos estes terminaram com 1 gol, de acordo com as informações divulgadas no boletim oficial deste evento. Gostaria aqui de agradecer ao Cezinha, que gentilmente enviou aqui para a nossa reportagem as informações desta competição de futebol de cegos, organizada então pela APACE e pela FINEC neste final de semana. Você ainda não é inscrito no canal da Integração News, então não perde tempo em inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer cada vez mais, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente traz até você aqui em nosso canal do YouTube. Você fica muito bem informado sobre os principais acontecimentos do Paradesporto.
Vamos falar agora de Goalball para você. Entre os dias 15 e 17 de março em Vancouver, no Canadá, foi disputada mais uma edição do Grand Slam Interclubes de Goalball. Este evento, que é organizado pelo Vancouver Goalball Club, contou com a participação de 6 equipes e teve equipe brasileira comemorando o bicampeonato da competição. Na sexta e no sábado foram realizadas as partidas da fase classificatória, além das disputas das semifinais, e neste domingo foram disputados a medalha de bronze, além da disputa da grande final da competição, e a equipe brasileira do Instituto Athlon conquistou o título de forma invicta da competição. Venceu os seus 5 jogos na fase classificatória, venceu as semifinais e venceu novamente a final, mais um título invicto da equipe do Instituto Athlon, o segundo título consecutivo do Grand Slam Interclubes de Goalball de Vancouver. A equipe também já foi campeã em 2023 e agora conquista novamente o título em 2024. Vamos trazer todos os resultados para você deste evento. Foram 19 partidas. A equipe aqui da Integração News esteve acompanhando todas as partidas. Os 19 jogos contaram com a cobertura aqui da equipe Integração News e agora a gente traz no boletim para você todos os resultados desta competição. Na sexta-feira, nós tivemos 6 duelos realizados pela fase classificatória do evento. A equipe do Vancouver venceu o British Columbia pelo placar de 12-6. O Instituto Athlon venceu o Alberta por 11-1. E o California Crown venceu o Nova Scotia pelo placar de 5-2. O Instituto Athlon, no segundo jogo do dia, venceu o British Columbia por 10-0. O Vancouver Goalball Club perdeu para o California Crown pelo placar de 11-1 e a equipe do Alberta venceu Nova Scotia pelo placar de 12-2. Já no sábado, dia 16, ainda pela fase de grupos, o Instituto Athlon venceu Nova Scotia por 14-6, o Vancouver perdeu para o Alberta por 10-8 e o California Crown venceu o British Columbia pelo placar de 10-0. O Instituto Athlon venceu o Vancouver por 12-2, o California Crown venceu o Alberta por 6-4 e o Nova Scotia venceu o British Columbia por 11-3. Nos jogos que encerraram a fase de grupos, o Athlon venceu o California Crown por 12-2, a equipe do Alberta venceu o British Columbia por 10-0 e o Vancouver venceu o Nova Scotia pelo placar de 4-1. Com estes resultados, a classificação final da fase de grupos terminou assim. Em primeiro, a equipe do Instituto Athlon com 15 pontos, 100% de aproveitamento, marcou 59 gols e sofreu apenas 12 gols, um saldo positivo de 47. Em segundo, California Crown com 12 pontos, foram 4 vitórias e uma derrota. 34 gols marcados e 21 gols sofridos, um saldo positivo de 13. Em terceira, a equipe do Alberta terminou com 9 pontos, foram 3 vitórias e 2 derrotas, 37 gols marcados e 27 gols sofridos, um saldo positivo de 10. Em quarto, o Vancouver, que se classificou na última jornada, vencendo o duelo direto contra a Nova Scotia. Vancouver com 6 pontos, 2 vitórias e 3 derrotas, foram 27 gols marcados e 30 gols sofridos, um saldo negativo de 3. Foram os 4 classificados. Em quinto, a equipe da Nova Scotia com 3 pontos, foram 1 vitória e 4 derrotas, 22 gols marcados e 38 gols sofridos, um saldo negativo de 16. E o lanterninha foi o British Columbia, que perdeu todos os seus jogos, marcou apenas 9 gols e sofreu 53, um saldo negativo de 44. Também no sábado foram disputados os duelos das semifinais da competição. Na primeira semifinal, reuniu Instituto Athlon e Vancouver Goalball Club. E a equipe do Instituto Athlon mais uma vez venceu de game, 14 para a equipe brasileira, 4 para a equipe canadense. Na outra semifinal, o California Crown venceu o Alberta pelo placar de 14-4. Portanto, Instituto Athlon e California Crown fariam mais um confronto valendo a disputa do título, enquanto Alberta e Vancouver disputariam a medalha de bronze. Neste domingo, pela disputa do bronze, o Vancouver venceu o Alberta pelo placar de 3-2, ficando na terceira posição. E na grande final,
A equipe do Instituto Athlon venceu o California Crown pelo placar de 16-7, conquistando assim o bicampeonato do Grand Slam Interclubes de Goalball, organizado pelo Vancouver Goalball Club, competição que acontece anualmente, portanto, no Canadá. Instituto Athlon conquista mais uma vez então este título internacional. Com as informações do boletim do Paradesporto para a Integração News, Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.